Fala galera, está chegando o AFC Dicas, 17ª rodada do Brasileirão, é quase final de primeiro turno, parece que o campeonato começou ontem, né? Neste vídeo nós vamos falar dos jogos deste sábado e é claro, já fica aquele pedido, faz assim ó, aquele joinha no nosso vídeo, curte, compartilhe, espalha por aí o AFC Dicas que você ajuda demais a gente. E também, é claro, mete o dedo aí nos comentários. Eu tô, para variar, bem acompanhado. Tô aqui com o nosso mito Lucas Tadioto. Como é que vai, meu caro? Salve Gasparini, estamos aí mais uma vez. Na última rodada não tivemos aquele aproveitamento que a gente vinha tendo, né? Demos uma queda aí, mas agora vamos recuperar porque tem jogos bem interessantes para a gente analisar com boas oportunidades nessa rodada do Brasileirão aí. Fica tranquilo, Tadioto, todo mundo caiu na última rodada, até o Luxemburgo. Nosso vídeo, como sempre, tem o apoio da Parimet, que está conosco aqui no AFC Dicas e também no bolão, valendo R$5.000 por rodada do Brasileirão. Tem novidade no bolão, hein? Eu vou explicar no final do vídeo. A gente começa esta rodada falando de Fluminense e Ceará. O vovô Ceará que vai para o Rio de Janeiro pegar o time dos vovôs, né? O Fluminense que tem ali vários veteranos no elenco. Na verdade o Fluminense é o time dos vovôs, mas tem tido um vigor aí bem interessante se a gente for analisar, né? O time do Fluminense, ao contrário do que muita gente pensava, que a gente poderia ter um time lento, um time com dificuldades, na verdade tem algumas peças lentas, mas que tem um contraponto com alguns jogadores jovens também que vêm conseguindo fazer a diferença, né? A gente tem visto as duas equipes, não só o Fluminense como o Ceará, também com algumas mudanças táticas. Aí o Ceará não jogou no meio de semana, ia jogar contra o São Paulo, e o São Paulo teve Copa do Brasil, então o Ceará teve uma semana inteira aí para treinar, ficou ainda com aquela vitória com 1 a menos aí contra o Corinthians, a vitória que foi marcante para o Ceará para retomar a subida na tabela, né? Teve um destaque interessante na equipe do Ceará, que é o jogador Léo Chu. Esse é um menino que o Ceará levou por empréstimo do Grêmio e agora muito provavelmente vai começar como titular devido à grande atuação, inclusive foi elogiado pelo treinador Guto Ferreira, que é um dos caras até, já foi sondado para treinar o Palmeiras, a gente vai falar disso depois. Do lado do Fluminense, a gente tem o Odair Hellmann aí consolidando uma equipe com um trio de volantes. Esse trio de volantes faz com que o Fluminense tenha uma certa contenção quando não tem a bola e consiga sair para o ataque de maneira organizada. A tendência é que esses times joguem no contra-ataque, são times que trabalham um pouco mais de forma reativa, esperando o adversário e jogando nos contra-ataques, né? A nossa sugestão de aposta para esse jogo é over 2, tá pagando 1,60. Na verdade, assim, eu poderia passar aqui pré-live, um over 2,5, por exemplo, que ia estar pagando uma cotação melhor, mas a ideia é trabalhar esse over 2 com o jogo rolando, tá? A gente analisa aí 10 minutos da partida, tendo um cenário de jogo aberto, a gente faz essa entrada no over 2, que já vai estar pagando cerca de 1,80, aí sim fica numa odd interessante para a gente trabalhar. Então, over 2 pagando 1,80, aqui vai estar 1,60 porque é o pré-live, mas espera o jogo começar, quando essa odd bater 1,80, se o jogo tiver com condições, aí o jogo aberto, você pode fazer essa entrada que é bem interessante. Sempre lembrando, over 2, se saírem 2 gols, exatamente 2 gols, a sua aposta é devolvida. Saindo 3 ou mais gols, a sua aposta é ganha. Nosso próximo jogo é Coritiba e Santos, o Coritiba embalado pela vitória sobre o Palmeiras e o Santos ali, né, na briga com o Cuca, conseguindo fazer o time jogar até mais do que muita gente imaginava. O Cuca, na verdade, a principal função do Cuca nesse time do Santos, eu acho que é blindar a equipe de todos os problemas externos, externos não, né, problemas internos que o Santos tem aí na sua cúpula administrativa, digamos assim. O Santos tem muitas questões ainda a se resolver,
tem dificuldades aí, inclusive para manter em dia o salário dos jogadores, e quem está conseguindo apaziguar, está conseguindo blindar o time é justamente o Cuca. Então o mérito dele para fazer o Santos estar produzindo é justamente esse aí, na minha opinião. O Santos tem o retorno do Soteldo, que estava na seleção da Venezuela, vai estar retornando agora, é uma peça fundamental para o jogo do Santos. Ele junto com o Marinho, que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, é o que fazem o time do Santos ter colocam o time num outro patamar, né? Então a tendência é que o Soteldo já retorne nesse jogo. Curitiba muito embalado por essa vitória contra o Palmeiras aí, que na verdade teve muito mais culpa do Palmeiras do que do Curitiba. O Curitiba simplesmente se jogou pro ataque quando viu estava ganhando de 2-0 já nas falhas do Palmeiras. Então, assim, o Santos ainda é melhor taticamente, tá? É uma equipe mais bem montada, bem organizada do que a equipe do Curitiba, né? São dois times que também jogam muito nos contra-ataques, né? Então, como eles têm aí essa dinâmica de jogo muito parecida, eu prefiro pegar o Santos DNB a 1,80, assim eu protejo o empate, né? O Santos, então, com empate anula, pagando 1,80. Vocês vão encontrar na maioria das casas, quando vocês forem procurar, o Santos empate anula, vai estar a odd um pouquinho menor. Então a minha sugestão é que você pegue o handicap asiático 0, que na prática é a mesma coisa, mas vai ter 3 ou 4 tiques aí de vantagem para pegar, então, Santos com empate anula contra o Coritiba. E vamos pro duelo dos Atléticos. Eu comentei num dos vídeos anteriores que tem um monte de Atlético no Brasil, né? Agora, 2 deles se enfrentam no Brasileirão. Na verdade, o Atlético Paranaense nem entra nessa estatística porque meteu um H ali no meio e mudou a grafia. Mas o jogo é Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Eu não imaginava, viu, Tadioto, que eu chegaria na 17ª rodada, acho que ninguém imaginava, na verdade, e nós teríamos o Atlético Goianiense acima do Atlético Paranaense na classificação, e é o que está acontecendo. Então, o Atlético Paranaense, ele vem numa reconstrução aí, depois da temporada passada teve uma reformulação grande, então o elenco tem muito poucas peças aí que são remanescentes da excelente campanha da temporada passada do Atlético Paranaense, tá com bastante jogadores jovens e tal, então essa reestruturação ela está sendo um pouco demorada no Atlético Paranaense, a gente está começando a ver resultados disso agora, então a tendência é que o Atlético não consiga grandes objetivos nessa temporada. Mas, do outro lado, o Atlético Goianiense tinha o Wagner Mancini como treinador, agora o Mancini saiu para treinar o Corinthians e o Atlético Goianiense ficou órfão, digamos assim, de uma ideia de futebol. Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas do meu ponto de vista a tendência é que a gente veja o Atlético Goianiense decaindo um pouco, né, voltando para aquela realidade que a gente imaginava no início do campeonato, lá perto da parte de baixo da tabela, enfim, criou uma certa gordura aí, mas num campeonato parelho como o Campeonato Brasileiro isso não se sustenta por muito tempo, né? Então a gente tem aí 2 ataques rápidos se enfrentando, 2 ataques jovens com muita energia, mais 2 defesas que apresentam muitos problemas. Os 2 times aí têm mais gol contra do que gol pró, e isso para mim faz bastante diferença. Eu acredito na vitória do Atlético Goianiense, né? Mas a linha não tem valor na linha de money line para essa partida. Eu acho que tá precificado até um pouco abaixo. Então, por isso, a minha entrada para esse jogo ambas as equipes marcam, tá pagando 1,95. Acredito aí que uma odd perto de 2 para ambas marcam tá bem bacana, porque são 2 equipes que procuram um gol durante a partida. Bom, e como todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, o nosso sábado à noite aqui no Brasil terá simplesmente São Paulo e Grêmio, às 9 horas no Morumbi. Que jogaço, pelo menos essa é a expectativa, Tadioto. Cara, mais de uma vez esse clássico já parou o Brasil, né? Esse duelo entre tricolores aí tem uma história riquíssima e mais um capítulo dessa história sendo escrita dessa vez aí. O São Paulo, que muita gente critica o Diniz, bate no Diniz, fala que ele não está conseguindo dar dinâmica para o time de São Paulo, critica algumas decisões a nível de escalação. A verdade é que ninguém pode criticar o resultado que o Diniz vem conseguindo. Ele consegue manter o time aí, que é um time
com alguns problemas, é verdade, mas ele consegue manter o time aí na parte de cima da tabela, disputando de igual para igual com as equipes que estão ponteando o campeonato aí. Fez um jogo muito duro agora pela Copa do Brasil no meio de semana contra o Fortaleza e por detalhe não saiu com a vitória, né? Teve um lance muito discutível no final, onde poderia ter sido marcado um pênalti a favor do São Paulo. Não foi marcado, né? O VAR decidiu, a arbitragem decidiu não marcar o pênalti. O São Paulo saiu com empate, mas um jogo bem desgastante aí, né? O Grêmio voltou a ganhar, voltou a vencer contra o... Agora, na última partida, o Grêmio teve uma boa atuação, principalmente com o retorno do Maicon, que é um cara que dá uma outra dinâmica para o time do Grêmio, que melhora o passe, melhora as condições de chegada no ataque, de arremate. Tem o PP que vive boa fase, mas o Diego Souza tá fora. O PP que vem arrebentando nos últimos jogos, inclusive nesta vitória sobre o Botafogo. Então, o Diego Souza tá fora porque foi expulso no último jogo, uma expulsão boba, mas isso aí também abre espaço para que o Grêmio tenha outro tipo de estrutura ofensiva, né? O Diego Souza não tem um reserva que seja com a mesma característica dele de jogar centralizado, então muito provavelmente veremos um Grêmio mais veloz e com mais chegada no ataque. Do outro lado, a gente tem o Brenner e o Luciano, que estão jogando muito no São Paulo, serão titulares. Pode pintar a lei do ex aí com o Luciano, e o Brenner também, que vem fazendo gols em todos os jogos, pode ser decisivo para o São Paulo. Quero fugir do mercado de match odds para essa partida, porque está muito perigoso, mas o mercado de over me interessa. Over 2,5, pagando 2,25 entre São Paulo e Grêmio, é uma boa entrada para fazer nesse pré-live aí. Nosso Tadioto acredita no over 2,5 para São Paulo e Grêmio. E sem querer, ele me deu um baita de um gancho para eu tirar esse compartilhamento da tela aqui, tirar a tela da Perimet e colocar a tela do nosso bolão, porque eu vou explicar a nossa mudança no bolão aqui do Apostas FC. Deixa eu entrar a tela aqui, bacaninha. Não foi possível iniciar o compartilhamento de tela, o navegador não deixou. E como nós gravamos aqui num sistema praticamente de live, eu vou tentar de novo, mas enquanto isso eu vou explicando. Se não entrar na tela, não tem problema nenhum, a gente fica na explicação. Eu acho que agora vai dar certo. Todos os jogos agora no bolão, além do jogo em si, do famoso 1x2, casa fora visitante, você vai palpitar também no over ou no under 2,5. Por exemplo, deu certo aqui, olha só. O Tadioto já disse que o jogo do São Paulo, que tá aqui, onde que tá o jogo do São Paulo? Tá aqui, olha só. São Paulo e Grêmio. O Tadioto colocaria isso aqui, ó, over 2,5. Então, a partir de agora é assim, aquele esquema que você já conhece, o site tá aqui na descrição, o link para você. Você vai palpitar Coritiba e Santos. Coritiba, empate ou Santos. Palpite número 2 para Coritiba e Santos. Over 2,5, mais de 2,5 gols, ou under, menos 2,5 gols, e assim para todos os jogos. Portanto, nesta rodada, 16 palpites. Para a gente facilitar aqui, viu, Tadioto, e os seus palpites não ficarem muito longos, a gente vai fazer o seguinte: 50% de ajuda do Tadioto para os nossos seguidores aqui no YouTube. Na verdade, vai ser 50% mais um. Fosse eleição, ganhava no primeiro turno, porque o jogo do São Paulo você já deu aí a colher de chá, falou que é over. Mas você vai palpitar só no 1x2. Aí o over e o under vai ficar a critério de cada um que está nos assistindo. Pode ser assim? Bora, fechado, vamos lá. Então vamos lá, Coritiba e Santos. Santos. Fluminense e Ceará. Empate. Duelo dos Atléticos. Empate. São Paulo e Grêmio. Você falou que o mercado de 1x2 aqui é perigoso, né? Empate também. Agora vamos para os jogos de domingo, lembrando que esses jogos estarão no próximo vídeo, então ativa o sininho aí para você receber a notificação, beleza? Corinthians e Flamengo, o clássico das multidões. Flamengo. Inter e Vasco. Inter. Bragantino e Sport. Sport. E Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza. Então fica assim, galera. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Tá aí explicadinha a nova sistemática do nosso bolão. Continua valendo R$5.000 por rodada
na Parimatch, que está conosco ao longo deste mês de outubro. Tadioto, a gente se encontra no vídeo que vai sair daqui a algumas horas. Para quem ativar o sininho vai receber a notificação no vídeo dos jogos de domingo. Valeu, meu caro. Show de bola. Até mais. E eu te espero lá. Forte abraço.